Opa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estou convidando aqui, chamando os nossos convidados. Falta só mais um aí. Boa tarde, Camila. Olá, boa tarde, Matheus. Tudo bem? Tá Boa me Tudo tarde. escutando bem? direitinho? Sim, tudo certo. Legal. Falta só o Boa- Rogério aqui, eu estou procurando ele aqui. Ô Camila, eu não sei se é só pra mim, mas eu não consigo te ver pela câmera. Talvez. Eu também não consigo te ver, na verdade. Tu não está aparecendo para mim. Eu escuto a tua voz, mas não consigo ver a tua Nicolas, imagem. eu enxergo eu e a Camila, só tu não tá aparecendo. Não é? Eu não sei se o Rogério já tá aí, que eu não tô conseguindo chamar ele. Eu vou tentar sair e entrar de novo, vamos ver se muda. Legal. Só mais uns minutinhos de paciência do pessoal. E aí, É, enquanto a gente está acomodando os convidados. E a equipe? exatamente. O início da live é sempre um. Aí, agora apareceu. Acho que agora ele entrou. Opa, boa tarde, Rogério, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Como vão? Tudo Tudo, Tudo certo. ótimo, Rogério. tudo. Eu apanhei um pouquinho aqui, mas acho que eu consegui agora. Desculpa. Né? Não, Perfeito. tranquilo. Estamos te vendo e te escutando bem. Que bom, que bom. Deixa eu só ver aqui. O Nicolas acho que entrou de novo agora. Nicolas, ainda não estou te vendo. Ué, não entendo o que aconteceu. Calma aí. Mas boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos lá, vamos ficar na tentativa aí de dar certo, mas a gente acho que vai tocando. Qualquer coisa tu participa com a voz aí, depois a gente pode apresentar o Nicolas de alguma outra forma. Tu tá pelo celular, Nicolas? Tô pelo celular. É, tá bem escuro, não sei o que houve. Ah, mas então, hoje vamos falar então um pouco sobre dar um spoiler do que é o INDEC, né, o nosso workshop nesse papo de desempenho, né, que é justamente a proposta, e a gente trouxe já a comissão organizadora, que parte da comissão organizadora, que sou eu, a Camila e o Nicolas, que infelizmente não está aparecendo. Ele está com o Instagram do INDEC aí, que é a nossa principal rede social da divulgação do evento, e a gente trouxe também um dos palestrantes, que é o Rogério Lim. Vou apresentar um pouquinho, me apresentar um pouquinho, depois eu apresento o Nicolas também, para depois deixar nossos convidados se apresentarem. Eu sou o Matheus Donadello, eu trabalho aqui no TT Performance e trabalho no Laboratório de Segurança contra Incêndio, sou analista do Laboratório de Segurança contra Incêndio, então estou à frente aí dos ensaios, da execução da, da Estava só vendo aqui a notificação que apareceu. Mas sou quem cuida da parte da organização do cronograma, de lidar com os clientes e a demanda toda que chega para o Laboratório de Segurança contra Incêndio. E o Nicolas é um dos nossos laboratoristas aí que faz a execução dos ensaios e também está na comissão organizadora aí do evento. Aí eu vou deixar para a Camila se apresentar e depois eu peço para o Rogério também. Vamos lá, então. Primeiro as damas. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para estar aqui participando dessa sessão do Papo de Desempenho. É um prazer para mim estar aqui com
com os colegas da Unicinos e com o Rogério também. Eu sou engenheira civil, eu sou vice-superintendente de infraestrutura da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e trabalho com setores de projeto, em especial o setor de prevenção a incêndio da universidade. Eu também fiz o meu doutorado na Unicinos através do ITT Performance, na área de segurança contra incêndio, e como o Matheus mencionou, faço parte da comissão organizadora do INDEC, que vai acontecer nesse final de semana. Então, por isso que nós estamos aqui, para fazer esse papo, né, para divulgar o evento e também trazer informações através do Rogério, um spoiler, né, um pouquinho do que vai rolar no Congresso. Perfeito, perfeito. Matheus, Camila, me escutam bem? Perfeito. Que ótimo. Eu vou me permitir me apresentar, então. Eu agradeço o convite. Pode. Né, do Roberto também, Cristian aí, que não pôde estar com a gente. Eu sei que ele está com várias bancas aí, então deve estar bem ocupado aí com as atividades, mas vai ser um prazer enorme estar com vocês para a gente falar um pouco nesse papo de desempenho, falar um pouco do Vindec, né, explicar um pouco mais do que são, né, as medidas de segurança contra incêndio, as medidas de proteção ativa, passiva, né, o que a gente puder contribuir, com certeza a gente vai ajudar. Bom, meu nome é Rogério Lim, eu estou atualmente como diretor-presidente da ABPP, que é a Associação Brasileira de Proteção Passiva contra Incêndio, e também sou superintendente do CB24, que é o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio da ABNT. É lá onde toda a normalização, né, o trabalho de normalização acontece para o Brasil e também fora do Brasil, né? Daqui a pouco a gente pode tocar um pouco mais nesses assuntos. E além disso também eu trabalho na CKC do Brasil como diretor. Então é um grande prazer, obrigado pelo convite novamente. Deixa eu agradecer também, né, a presença de vocês, eu acabei não agradecendo, mas é um enorme prazer ter vocês aqui, podendo nos ajudar aí na divulgação do evento e também passar o conhecimento, né, que vocês têm, que é muito grande. Então, assim, para começar, eu queria falar um pouco só rapidamente de como é que vai ser o evento, né, para quem de repente não acompanhou ainda nas redes sociais, né. A gente vai ter a 5ª edição do evento, vai ser online, gratuito, vai ser pela plataforma Teams. A gente está com o link de divulgação no link da bio aqui do Instagram do ITT Performance, também está no link da bio do Instagram do INDEC. Vocês podem acessar lá e se cadastrar. A gente precisa se cadastrar só para a questão de certificado, né? Até já é importante ressaltar um ponto, sim, que a gente vai estar divulgando também nos próximos dias, mas é importante que vocês entrem pelo link na palestra, lá onde você se cadastrar também para conseguir o certificado, que é lá que vai contar a presença. E então a gente vai trazer diversos palestrantes na sexta e no sábado, né? Na sexta-feira, a partir das 2 da tarde, vai até às 6h30 da noite, se eu não me engano. E depois a gente tem no sábado, das 8h30 até em torno do meio-dia ali, a gente vai ter também diversas palestras. Acho que eu posso passar rapidamente, né? Quem que vai palestrar, que os assuntos que vão ser palestrados, né? A gente vai ter BIM na segurança contra incêndio, sistema online de licenciamento, né, que a gente vai ter 2 bombeiros explicando melhor como é que se faz o cadastro lá. A segurança contra incêndio em hospitais, com o engenheiro Marcos Kahn. Depois a gente vai falar de espumas isolantes térmicas, né, vai vir um engenheiro químico de uma grande empresa aí, da Purcon, que trabalha com isso. E ele vai explicar um pouco como é que é o desenvolvimento dessas espumas em relação a como eles se preocupam na segurança contra incêndio, né. Isso vai ser na sexta-feira. E depois, no sábado, a gente tem o HPC em situação de incêndio com o engenheiro Augusto, que também trabalhou aqui no ITT Performance, se formou aqui no Unicinos, mas hoje ele está fazendo um doutorado lá em Michigan, nos Estados Unidos. Depois a gente tem soluções compensatórias para adequações de edifícios já existentes hoje em dia, que é quem vai palestrar é o Dr. Fabrício Bolina, também fez o doutorado agora pela Unicinos, sanduíche com a Universidade de Portugal. E construção em altura, em madeira engenheirada, com 2 engenheiros da Amata. E sistema de cobertura é o Rogério que vai falar. Eu acho que, não sei se ele vai querer dar um resumo hoje, só para explicar para o pessoal como é que vai ser essa palestra. Mas, primeiramente, eu acho que eu queria também entender um pouco melhor como é que é esse trabalho do Rogério, assim, que
o pessoal entender o quão importante é o trabalho dele, né? Qual é que é o papel da BPP junto com o CB24, que eu acho que os dois se misturam ali, né? Qual é que é o papel dos dois aí na sociedade e elaboração de normas e tudo mais? Legal, ótimo. Então, Matheus, eu queria, se você me permitir, né, lembrar do Vindec aí da edição de 2017, se eu não me engano, acho que foi a primeira, 2016. Em junho de 2016, Uhum. fizeram a primeira edição do Vindec e a gente já estava presente, né? Era um evento aí de vários dias, acho que era quase praticamente uma semana inteira de palestras, né, de cursos, várias salas simultâneas. Então era um evento que começou grande, né? Continua impactando bastante a região sul aí, né? E a gente sabe que é por conta de uma série de acontecimentos, incluindo a Botkiss, né, incluindo a questão de melhoria da regulamentação no Rio Grande do Sul, mas não só no Rio Grande do Sul, mas também em todo o país. Então, eu queria só pintar um pouco desse cenário, por quê? Porque vocês desenvolveram um papel fundamental para realmente a população do Rio Grande do Sul dar o exemplo para o Brasil, né, do que tem que ser feito de disseminação de educação, de conhecimento. Então, vocês formaram um pool, né, você tem universidades, centros tecnológicos, e tudo isso também ajudou, obviamente, né? Mas talvez essas tragédias aí tenham trazido o assunto muito à tona, tem valorizado muito o profissional de segurança contra incêndio. A gente vê quantos hoje têm mestrado, doutorado, né? E a gente vê essa parceria que foi feita, inclusive, na época com a Abrauce, né? Com a Universidade de Coimbra. Então, tudo isso são questões que a gente vai analisando e a gente vê que ela vai se amarrando hoje, que a gente vai melhorando o que é a qualidade do profissional do setor de segurança contra incêndio, né? E aí tudo isso casado com as temáticas que você acabou de comentar, eu acho que está muito interessante a grade, então o pessoal tem que realmente se interessar, porque aqui a gente está falando, me permita comentar rapidamente, segurança Uhum. contra incêndio em hospitais. Então, NBR 16651 acabou de ser publicada, já está em revisão, né, para melhoria da segurança contra incêndio em hospitais. Uma excelente palestra no Marcos Kahn, ele é profundo entendedor, né, de EAS, então, com certeza isso aí tem a ver com normalização, tem a ver com produção ativa, tem a ver com produção passiva. A questão de reação ao fogo, né? Então, quando a gente fala de reação ao fogo, existe uma norma também, a NBR 166, a 16626, que fala de classificação de reação ao fogo, e ela abarca todas as formas de ensaio que vocês fazem no laboratório. Então, quando a gente faz um ensaio de canto de parede, que é o famoso single burning item, a gente está fazendo um ensaio de reação ao fogo. Quando eu faço o ensaio de ASTM M662, da fumaça, eu estou fazendo ensaio para avaliar o comportamento, né, desses materiais perante o fogo. Por quê? Porque em qualquer interno, eu quero que piso, parede e forro tenham o quê? Uma limitação de propagação de chamas e de produção de fumaça. Então, daí que vem essas normas de reação ao fogo. O Augusto aí é grande amigo também, né? Tá concentrado no doutorado dele aí, Em Michigan. né? Com certeza vai trazer grandes novidades. Fabrício Bolino, a gente esteve com ele há 2 semanas atrás aí no nosso WPP. Ele foi convidado aí para o WPP, inclusive do Rio Grande do Sul, né? Onde a gente teve a oportunidade de falar de uso de softwares de simulação, como que isso vai mudar a segurança contra incêndio no futuro, né? E agora vai trazer um novo tema aí, que são as medidas compensatórias, muito interessante para a gente refletir. Ainda mais nessa semana que a gente está falando do julgamento da Botkiss, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado, são julgamentos muito densos, né? Muito longos. Eu tenho acompanhado e lá existem vários detalhes técnicos muito interessantes, né? Para quem é da área, poder ir se atualizando, entendendo, compreendendo o que pode caracterizar uma omissão profissional, né? E por isso que eu falo, o profissional que aprende bem, ele vai conseguir cumprir a sua responsabilidade no mercado, né? E depois a mata, obviamente, a questão, né, de provavelmente deve ser o Maurício ou algum outro profissional da mata que vai falar. Maurício e o Felipe. Maurício e o Felipe, excelente, ambos também muito amigos aí, Sim.
sempre está se falando, né, dos sistemas de CLT, do Cross-Laminated Timber, esses sistemas novos estruturais em madeira, então, assunto extremamente relevante. Aí, agora, dando um spoiler do meu tema, eu vou falar sobre sistemas de cobertura, né, em situação de incêndio. Então, principalmente as medidas de proteção passiva, que é a minha especialidade, como que a gente tem que abarcar a questão de segurança contra incêndio em sistemas de cobertura, porque cada vez mais eles são complexos, a gente tem galpões aí de milhares de metros quadrados, né, e que representam um grande risco, tanto ameaças externas quanto internas, né? Um sistema de cobertura ele pode ser negativo ou positivo, dependendo da forma como ele foi projetado. Se o incêndio começar tanto de fora, por uma fonte externa como um balão, bem como por uma fonte interna, né? Então, ele pode fazer com que o fogo se alastre com muito mais rapidez. Então, a gente tem sistemas de cobertura aí que vão ser avaliados nesses grandes galpões, nesses centros de distribuição. Então, esse eu não posso falar muito mais, porque aí é novidade para quem acompanhar a palestra no sábado, tá? Isso. E se tu me permite, Rogério, né, fazendo uma complementação, tu citou vários temas, né, que compõem essa edição do WINDEC. E abordando esses temas, a gente tem professores, a gente tem instituições, a gente tem profissionais da área, a gente tem representantes do Corpo Militar de Bombeiros do Rio Grande do Sul, ou seja, a gente também está com um pool de palestrantes muito significativo justamente para poder transmitir esse conhecimento para quem vai estar participando do evento, né? E isso eu acho que é uma visão sensacional que essa edição do WINDEC conseguiu juntar, né, diferentes parcelas do mercado, digamos assim. Não, perfeito, com certeza, Camila. O Vindec, né, ele sempre teve esse approach, acho que multidisciplinar, né? A gente não consegue construir algo sozinho. E eu lembro que na primeira edição, o Corpo de Bombeiros já se envolvia ajudando na organização também. Obviamente, eles contavam com o corpo técnico de vocês, né, a curadoria de vocês. Uhum. Mas sempre foram eventos aí multidisciplinares. Então, acho que vocês continuam mantendo essa proposta, acho que é muito positivo, né? A gente vê que uma área complementa a outra, uma entidade complementa a outra, acho que a gente pode chamar de entidades irmãs aqui, né? A gente, como a BPP, como a BNT, a gente estende a mão para universidades, acadêmicos, para, né, empresas privadas, para corporações de bombeiros, reguladores, Inmetro, é tanta gente nesse mapa, né? Eu até talvez até coloque esse mapa para explicar, porque é importante o profissional de segurança contra incêndio entender como que funciona a cadeia inteira, como é que funciona, né? Desde a manufatura, garantia da qualidade, a certificação de produtos, como é que é feita a acreditação, as OCPs, como é que é feito todo esse ecossistema. E aí, respondendo a sua pergunta, Matheus, como é que a BPP, né, e a BNT, elas se complementam? Como é que funciona esse trabalho no dia a dia? A ABNT, ela tem um caráter de ser o único fórum de normalização técnica no Brasil. Então, ele é reconhecido, né, pelo governo federal para essa funcionalidade, e ele foi escolhido como fórum para organizar a sistemática de como produzir normas técnicas para a sociedade. O principal objetivo é o que? É prover melhoria na qualidade de vida da sociedade, né, e melhorar o meio ambiente também. Então, dentro da BNT, a gente tem os comitês brasileiros, né? São mais de 50 comitês brasileiros que existem, dentre eles o CB 024. O CB 024, ele é o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio. Então, dentro desse comitê, eu tenho 18 comissões de estudo, que vão desde extintores, sprinklers, sistemas de iluminação, detecção e alarme de fumaça, reação e resistência ao fogo, que abarcam grande parte das normas de proteção passiva. A gente tem normas sobre, tem uma comissão de LGS, comissão de hidrantes, de watermist, agora recentemente implantada. Então, são 18 comissões de estudos que abarcam o quê? Tudo de segurança contra incêndio. Além disso, eu tenho um subcomitê brasileiro de segurança contra incêndios florestais. Então, esse subcomitê de incêndios florestais publicou recentemente uma norma também, uma prática recomendada, a PR 1014, que foi lançada junto com a presidência da BNT, junto com a ABEMA, que é a associação aí das secretarias estaduais de meio ambiente, todos os estados, né? Então, é um trabalho coletivo. Quando a gente vê as necessidades, e incêndio florestal, por exemplo, está mais nas cidades, né? Os fenômenos climáticos estão trazendo
essa preocupação, a gente tem que ver que cada vez mais a gente vai precisar de o quê? De profissionais multidisciplinares para a gente conseguir resolver problemas cada vez mais complexos. E a ABPP, por outro lado, é uma associação que está focada em quê? Em disseminação, né, e melhoria, elevação do nível técnico de medidas de proteção passiva. Então, sempre quando a gente fala da ABPP, né, ela começou lá pequenininha, modesta, né, querendo 10, 15 associados aí no primeiro ano, e a gente hoje está com 55 associados, né, membros, né, que compõem aí uma pluralidade muito grande também. Então a gente tem universidades, a gente tem certificadoras, a gente tem laboratórios, né, de fogo, a gente tem fabricantes, a gente tem instaladoras, a gente tem empresas de engenharia, de projeto, estudantes. Então, assim, é um arcabouço aí de empresas, né, que representam o setor de produção passiva. E dentre elas a gente pega todos esses itens principais: segurança de estruturas, né, então aí estrutura metálica, madeira e concreto, lajes, né, quando é estrutural, quando a gente fala sobre compartimentação de ambientes também, então as paredes e as vedações, as selagens, corta-fogos estão abarcadas nisso, controle de materiais de acabamento e revestimento, saídas de emergência, né, e sinalização de emergência também estão abarcados nisso. Eu vou parar de falar, porque se vocês deixarem eu fico falando até amanhã. Não, tá super interessante. Então, dentro do CB24, a gente tem 28 subdivisões. 18. 18 subdivisões, nossa, são várias frentes de trabalho dentro da segurança contra incêndio, né? Sensacional. E para o pessoal que está nos assistindo, né? Quem tiver interesse em acompanhar, em saber mais, até de repente participar como cidadão, como profissional, como que o pessoal pode fazer? Perfeito, ótimo, Camila. É muito simples, é só encaminhar um e-mail para o CB24, então o e-mail é cb-024@abnt.org.br, e a nossa secretaria já vai te incluir nas comissões de estudo que você tem interesse. Eu não recomendo você sair se inscrevendo em todas as comissões, porque você vai receber muito e-mail de convite, porque todo mês tem uma reunião de cada comissão de estudos, né? E aí tem uma série de outros e-mails de comunicação. Então, a pessoa vai acabar recebendo muito. Escolhe aquelas que te interessam, escolhe uma, entra, participa de uma reunião, vai sentindo como que é, porque normalmente a gente vai ter uma série de especialistas, tem um coordenador que coordena todo o trabalho da comissão de estudos, ele é assessorado por um secretário, e aí o objetivo dele é o quê? É buscar o consenso do grupo. Né? E o consenso é justamente quando a gente equilibra, né, os pontos. Não existe mais votação. Antigamente existia a votação na BNT, então eu concordo, a maioria venceu aquela norma, seguir adiante para o próximo processo. Hoje em dia é o consenso. Então, quando você tem argumentos técnicos, mesmo que você seja uma pessoa contra outras 20, se existe argumentação técnica que sustente o que você está argumentando e propondo, né, isso ainda tem que continuar sendo debatido, tá? Então... Que legal. E para participar dessas reuniões, né, assistir, é necessário ser sócio da BNT? Não é necessário você ser sócio. Ele é aberto à sociedade como um todo, então qualquer pessoa que quiser participar pode participar. Ela tem que só se inscrever, ela tem que receber uma carta, né, da entidade que ela representa, da pessoa jurídica que ela representa, autorizando ela a participar dessa comissão de estudos, tá? Isso é o coordenador. Perfeito. Que legal. A minha outra questão seria bem interessante o pessoal saber realmente como é que participa, né? Às vezes tem muitos especialistas da área aí que de repente não conhece, nunca participou e não sabe como é que funciona, então acho que está bem explicado. Mas um dos outros temas aí da nossa live também é as tendências, né, da segurança contra incêndio. Então, já que a gente está falando do CB24, que trata somente de tendências, vamos dizer assim, porque eles estão lançando as novas normas, né? Eu pergunto assim, qual é que foram as normas mais recentes, assim, que tu vê? Claro que devem ter muitas, né? Mas eu digo as principais, assim, que foram lançadas recentemente, e quais são as próximas, assim, que tu vê que serão lançadas, que são a tendência, realmente, né? Legal, Matheus, ótima pergunta. Tem uma norma muito interessante, né, que é a 16951.
essa norma, ela fala de ensaios de fachadas em larga escala. Então, são sistemas construtivos, depois da Grenfell, né, quando aconteceu a tragédia em Londres, né, do edifício Grenfell Tower, que morreram 72 pessoas, né, e o fogo ele iniciou num apartamento no terceiro andar, numa geladeira, e ele alcançou a janela, rompeu a janela, e alcançou o quê? Uma fachada que era totalmente revestida com um painel de ACM, que é o alumínio compósito com isolamento térmico, né, no seu miolo. Então, miolo combustível. Esse miolo, ele normalmente ele é de polietileno, tem de EPS, tem de PIR, tem de outros materiais. E esse tipo de material, o sistema como um todo, ele tem que ser sempre ensaiado, né, para reação ao fogo. E ele era ensaiado no single burning item. O que aconteceu? O single burning item não conseguia avaliar todas as questões, né, de reação e pirólise, alguns efeitos que podiam acontecer em elevadas temperaturas depois de um certo tempo, e essa norma ela consegue avaliar isso. Então ela é baseada numa norma britânica, que é a BS 8414, ela recebeu mais uma norma, que é a 9414, que complementa todos os sistemas construtivos de fachadas, e aí ela faz o quê? Ela faz o experimento de ensaio em larga escala. Quando eu falo larga escala, né, a gente está acostumado aí com fornos de 3 até 4 metros de largura, altura, e nesse ensaio especificamente, ele é feito num corpo de prova de no mínimo 7,80 metros. Então você tem a possibilidade de ir até 9 metros, e você tem a possibilidade de simular se esse incêndio ele escalaria a fachada dessa edificação ou não. Né? E aí, até complementando, a gente existem outras normas no mercado internacional, como a STME 2307, né? Que ela também pode simular esse fogo externo. Né? Então, são todos métodos para a gente o quê? Tornar as edificações cada vez mais seguras. Né? E o desafio está realmente nisso. Como é que a gente avalia esses novos sistemas construtivos? A gente não tem só sistema com miolo combustível, a gente tem sistemas hoje em dia com placas pré-fabricadas, a gente tem sistemas que apresentam ventilação, né, fachada ventilada, a gente tem uma série de outros sistemas, até com jardim vertical, que representam um grande desafio para a gente, né, como profissionais. Então, como é que uma fachada vertical com a vegetação seca se comportaria? Depende da vegetação, depende do container, depende se você mantém, né, ele irrigado ou não. Então, são tudo perguntas que a gente ainda vai ter que responder e torcer para não acontecer uma tragédia, porque os prédios estão construindo, né, essas fachadas com esses sistemas e que podem fazer com que a propagação de chamas avancem. Outra norma que eu havia comentado, a 16651, né, de EAS, então, Edifícios Assistenciais de Saúde, que também traz uma abordagem muito interessante, muito completa, né, de todos os sistemas de segurança contra incêndio para a EAS. A gente teve muitos incêndios em hospitais com fatalidades, então daí chama uma grande atenção para a gente realmente melhorar os projetos, porque a gente identifica que está falhando muita especificação adequada dentro de projetos. Então, quando você pega um projeto de um hospital, mas não estava contemplado isso, não estava contemplado compartimentação, não estava contemplado damper corta-fogo, não estava contemplado, né, CEMAR. Então, é uma série de medidas assim que a gente vê que os projetistas estavam se esquecendo, né? E isso daí é importante da gente relembrar. Então, a norma ajuda, inclusive, nesse âmbito de você trazer atenção para projetistas, ou incorporadoras, né? Se as incorporadoras têm essa responsabilidade de identificar os riscos na fase inicial, é importante que elas tenham isso identificado no projeto. Uma pergunta que eu tenho, até desculpa, eu não consegui ligar a câmera de algum jeito, mas sobre as normas que estão sendo criadas, né? Eu sempre tive uma dúvida como é que elas são aplicadas, tipo, como vocês pensam para que ela seja realmente feita, sabe? Cada processo. Porque, por exemplo, a norma de reação em fachada tem várias versões, né? A STM é uma delas que tu mencionou, e as outras, e tem várias outras também. Eu sempre fiquei em dúvida como vocês decidem, né? Qual metodologia abordar, entre outros aspectos. Ótima pergunta. É o Nicolas, né, que está falando.
Isso. Isso. Que pena que eu não consigo te ver, mas se você se conectar, a gente consegue se ver daqui a pouco. Respondendo sua pergunta, Nicolas, o processo de normalização no Brasil, né, ele é coordenado pela ABNT. Então, a ABNT tem toda uma metodologia. Normalmente, né, o coordenador, ele sugere, fala, ó, a gente tem algumas prioridades e a gente vai definir quais são as próximas normas que a gente vai desenvolver. Quando eles vão desenvolver, eles buscam as referências bibliográficas, eles buscam normas internacionais como base, né? E a grande maioria delas que existe internacionalmente e que estão válidas, elas são levadas em consideração. Então, você tem uma série de normas aí que vão ser estudadas, vão ser analisadas, para se criar o quê? O chamado texto base. Então, quando você cria um texto base, a partir desse texto básico que você começa toda a deliberação, você começa todas as discussões técnicas, você traz análises específicas, né? Cada especialista traz as suas pontuações, sugestões de mudança, melhoria de terminologia. Então, o pessoal discute muito terminologia e escopo. Por quê? Porque o escopo tem que definir muito bem qual que é a aplicação dessa norma, né? E o segundo ponto é o quê? A terminologia tem que estar adequada, todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Então a norma ela tem a beleza de fazer isso, de colocar todo mundo na mesma página, né? Às vezes uma terminologia em um determinado contexto significa uma coisa e em outro determinado contexto ele significa outra. Então nessa norma você tem que deixar muito claro quais são as terminologias e o que significa cada um dos vocabulários que você vai utilizar e empregar na norma. Mas ela é aberta, tá? Então, é aberta a discussão, traz-se alguns textos internacionais, ou alguém traz um texto básico como sugestão para início dos trabalhos, e aí começa a deliberação. Isso, e esse texto preparado, antes de ele entrar em vigência, digamos assim, se tornar efetivamente uma norma com numeração, ele é aberto ao público para considerações, né? A gente pode ter acesso a esse projeto e, enfim, colaborar com o processo, né? Perfeito, Camila. Perfeito, é isso mesmo. Você tem um texto base que começa a ser desenvolvido dentro da comissão de estudos, então quem participa da comissão de estudos vai pegar lá a fase inicial, inclusive da concepção desse texto base. E depois que o grupo inteiro entrou em consenso, falou, essa norma está pronta, essa comissão de estudos submete para a secretaria, que vai para a gerência de normalização, ali eles fazem a editoração, eles analisam todos os itens para ver se estão de acordo com as diretivas da BNT, estando de acordo, eles mandam para a consulta nacional. E a consulta nacional é um processo onde por 30 dias esse texto fica à disposição da sociedade, então toda a sociedade é comunicada, né, para receber, abrir esse texto, ler e fazer as suas considerações. Depois tem a etapa de análise de votos, então você pode aprovar, né, sem restrições, aprovar com considerações ou reprovar. Quando você reprova, né, simplesmente você não, você tem que dar algum argumento, por exemplo, técnico. Então, isso aqui está contradizendo 10 regulamentações vigentes. Né? Então, logo, esse tipo de texto de norma não poderia nem ter começado a ser escrito, né? Mas não é o que normalmente acontece. O pessoal sempre já tem todo um arcabouço, né, de regulamentos vigentes. Por quê? Porque a norma não pode se contradizer, né, com os regulamentos vigentes. Então, ela tem que sempre complementar. Ela dá o quê? Os requisitos, os parâmetros, os procedimentos, né, ou as diretrizes para você gerar o quê? Qualidade nos produtos finais. Então, a norma ela tem esse procedimento, tá, Camila? Legal. E é interessante citar também que a norma, ela não é uma lei, porque ela não é expedida por um órgão federal, municipal, estadual, mas ela tem força de lei, né? Ela é citada na Lei do Consumidor, na Lei de Licitações, enfim, como a ABNT e como regulamentação técnica brasileira, né? Perfeito, é isso mesmo, Camila. E muitas vezes a norma ela acaba sendo adotada dentro de um regulamento. Então é muito comum você observar, né, em itens, por exemplo, compulsórios. Então, certificação compulsória de extintores. Ele está dentro de um sistema, né, do Inmetro, né, que criou lá todo um procedimento de como certificar extintores, e ele está dentro do regulamento do Inmetro, do governo federal, de um ente federal.
Então, são mencionadas as normas, né, de manutenção de extintores, de fabricação de extintores, e tudo isso é verificável, né, e averiguável para os organismos certificadores de produto, tá? Então, ela pode ser mencionada. Então, as instruções técnicas, né, as NTs, né, que cada corpo de bombeiros estadual possui, ela menciona muitas normas técnicas da ABNT, as NBRs. Por quê? Com certeza. Porque é ali que você consegue dar parâmetros, critérios técnicos objetivos, né? Se você não tem critérios técnicos objetivos, você não consegue medir o desempenho, né? Então, para isso que as normas auxiliam também na regulamentação. Deixa eu, se vocês me permitirem, só quebrar um pouquinho o raciocínio, mas é que eu fiquei com uma pergunta ali de quando tu falou sobre a 16951, tu falou sobre a questão da vegetação e logo depois falou do escopo bem definido, né? E agora me surgiu uma dúvida, as fachadas com vegetações estão dentro do escopo da 16951? Não sei se tu sabe me dizer também, porque é uma coisa mais... Isso é um grande desafio. Na verdade, assim, até hoje a gente desconhece qualquer ensaio que foi realizado em um jardim vertical, tá, em larga escala. Então, a gente desconhece esse tipo de ensaio. Não aconteceu ainda nenhum acidente, não aconteceu nenhum incêndio ainda, né, em vegetação de jardim vertical que ultrapassa vários compartimentos, mas a verdade é que ele pode acontecer, né? Então existe esse potencial, por isso que o ensaio 16951, eu acredito que ele consegue verificar isso, porque quando você vai instalar um sistema de fachada, você replica ele ipsis literis. Então, a ideia é que se eu tenho um elemento envidraçado, e em seguida eu tenho um ACM, e depois eu tenho mais um elemento envidraçado, eu tenho depois um jardim vertical, né, a gente tem que pensar que os sistemas construtivos hoje, eles não são quadradinhos, eles não são, segui um material, eu vou do piso ao topo na mesma repetição. Eu tenho variabilidade. Então, se eu tiver uma curvatura na minha fachada, por exemplo, eu vou replicar exatamente esse sistema construtivo para o quê? Para que a gente consiga observar o comportamento dele. Vai tornar os desafios um pouco mais, os ensaios um pouco mais desafiadores? Vai. Mas o adequado seria conseguir replicar tudo isso. Eu acho que tu deixou uma excelente dica para quem está nos escutando, para quem tem interesse em fazer mestrado, doutorado ou fazer um TCC, um trabalho de especialização em segurança contra incêndio. Eu acho que aí tem um nicho bem legal. Com certeza, ia dar um paper e eu ia adorar ler ele. Mas assim, Rogério, não sei se é uma pergunta fácil de responder, mas a questão tu nos contou ali sobre as novas normas que foram lançadas recentemente, mas a tendência, assim, tu sabe dizer para que lado que a gente está indo, quais normas que já estão sendo estudadas? Acho que isso o pessoal também gostaria de saber. Não, perfeito, perfeito. A gente tem uma série de novidades aí. Uma das modalidades novas, né, são a BNT-PR. Então, a BNT-PR é uma prática recomendada. Ele não é aquele documento técnico engessado que tem que respeitar toda uma metodologia. Ele é um documento que dá é como se fosse um guia, né, para a pessoa que não é tão técnico conseguir entender. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma PR de edifícios, segurança contra incêndio em edifícios e acervos salvaguardados, que é um que a gente está trabalhando agora, está começando, né, a desenvolver essa PR. Ela fala justamente de quê? De museus, bibliotecas, edifícios religiosos, né? Então, todos esses que são salvaguardados, ou seja, tombados, né, por organismos de patrimônio histórico, eles precisam ter um tratamento diferenciado, porque normalmente são edificações onde você não consegue fazer muitas intervenções de segurança contra incêndio. Então, não é tão simples você instalar todas as medidas de segurança contra incêndio para atendimento e regulamentação. E eles têm um grande desafio, por quê? Porque, por um lado, eles estão amarrados com o que o órgão, né, de tombamento permite e não permite. Tem alguns lugares onde você tem tombamento de vista, por exemplo.
aquela vista não pode sofrer nenhuma alteração, né? Fora a fachada, fora o sentido de abertura da porta. Então, tudo isso são desafios, né? Então, numa igreja, né, o sentido de abertura da porta, a saída de emergência tem que ser para fora. Só que aquela porta abrindo para dentro, às vezes tem um sentido específico, né, para aquela religião ou para aquele templo religioso. Então, tudo isso tem que ser discutido, tem que ser levantado, pautado numa prática recomendada, e é nesse documento que a gente vai reunir uma série de especialistas para o quê? Para a gente descrever o que existe de medidas de segurança contra incêndio, a gente descrever o que existe de edifícios e acervos históricos, né, que inclui documentação, né, então inclui arquivos, né, tudo isso, como você armazena, quais são os riscos de cada um, para que um bibliotecário possa pegar um documento desse e falar, nossa, deixa eu ler isso aqui e eu priorizar o que eu quero proteger, eu entender que existe medidas de compartimentação de ambientes, eu entender que existe controle de materiais de acabamento e revestimento, eu entender que a segurança estrutural da edificação talvez também possa ser afetada, né? E entender quais são as medidas que eu posso utilizar. Sprinkler, por exemplo, acabou de ser empregado no Museu da Língua Portuguesa. Está contemplado no Museu do Ipiranga, que vai ser reinaugurado em 7 de setembro do ano que vem. Então, tudo isso traz para a gente o quê? Bagagem, conhecimento que tem que ser disseminado. E às vezes, o puro tecnês, né, que a gente está habituado, ele não é tão simples, né, do leigo entender. E aí ele acaba priorizando de forma inadequada. Então, sistemas de segurança contra incêndio, se você entrega para o administrador de uma edificação dessas, ele está preocupado com outras dezenas de problemas que ele tem, né? Ele está restaurando uma obra de arte, ele está reformando o forro porque teve vazamento, ele está reforçando uma estrutura porque está começando a envergar. Então, assim, ele tem tantas preocupações, segurança contra incêndio é outro mundo para ele. Então, se a gente conseguir levar para ele um documento mais palpável, que seja de mais fácil leitura, que contenha vídeos, que contenha links, que contenha, né, ilustrações, talvez esse documento vai fazer mais efeito na sociedade, benéfico, de forma positiva, e talvez a gente consiga preservar aí realmente o nosso acervo histórico, né, e edifícios históricos. E não perder mais tanto museu, não perder mais tanto, né, acervos. Nosso patrimônio cultural, né? A gente perde nossa história, né? Uma pessoa sem história, ela não é nada. Se você não souber a sua história, né, dos seus antepassados, você talvez não consiga se entender como hoje. Você não consiga melhorar, né, as coisas que você tem que melhorar. Então, por isso que é muito importante a gente dar valor a isso. Nós tivemos uma pergunta no chat, né? Perguntaram se essa prática recomendada, se ela é como se fosse uma norma comentada. Mas eu acho que tu esclareceu isso na tua última fala, indicando que ele é um documento voltado praticamente para quem está dentro da edificação e precisa aplicar aquele conteúdo, né? Então, pelo que eu entendi, não necessariamente uma prática recomendada, ela está ligada a uma norma. Ela pode ser um documento com algum outro caráter que não ligado a uma norma. Perfeito, Camila. É uma norma comentada realmente. Você pega lá todos os itens técnicos e você vai contextualizando cada um daqueles itens, né? Então você vai descrevendo, né, de forma mais aberta, mais fácil de compreender, né, aquelas circunstâncias. A PR não, ela já nasce como um documento que ela tem claro o objetivo dela, ela não vai entrar no tecnês, né? Ela vai referenciar normas técnicas, isso ela vai fazer, só que ela vai dar o quê? Ela vai dar uma série de informações básicas necessárias para qualquer um que queira entender segurança contra incêndio em edifícios e acervos salvaguardados. Então, esse por exemplo, você vai começar a compreender, né? Por exemplo, a gente é de segurança contra incêndio, eu entendia pouquíssimo de edifícios históricos, termos específicos, né? Então, tudo isso começa a ficar mais claro quando você entende. Isso só sai quando você tem grandes especialistas do outro lado, né? Que são entidades aí que já trabalham com esse tipo de público e eles conseguem munir a gente dos termos adequados, de quais são os problemas que eles enfrentam no dia a dia para regularizar uma edificação, né? Então, ele acaba sendo um documento digamos, mais voltado para um guia. Nossa, muito interessante. Perfeito. Até porque algumas normas, elas têm exigências, né? E às vezes tu olhar cada detalhe de norma para saber exatamente como aplicar acaba sendo muito complexo.
Então, só colocar as recomendações, eu acho que é algo que facilita muito, né? E, pá, é uma aplicação que eu acho que vai ser muito útil nos próximos anos. Exato, Nicolas. Eu acho que, então, agora vale só um pouco reforçar, aproveitar aí que tem o pessoal aí nos prestigiando, aproveitar para quem não estava desde o início aí, só reforçar o nosso papo hoje, então é o spoiler do Indec, tá? E a gente está com o link aí na bio, tem todas as informações, mas o que precisar também podem nos chamar se tiverem alguma dúvida. Mas a gente tem o link aí na bio do Instagram do ITT, tem no Instagram do Indec também, estão nos acompanhando, mas infelizmente está sem imagem. Mas a gente vai debater aí diversos assuntos, e lá nisso também comentamos que vai ser, estamos com diferentes áreas, né? Diferentes palestrantes. Eu acho que vale ressaltar também que a gente está com não tem um termo específico, mas diferentes temas nas palestras que vai ser, vamos ter sistema de licenciamento, vamos ter edifícios de madeira engenheirada né, em situação de incêndio, Ensaios, né? novas normas. Ensaios, produtos, então são diferentes temas também, né? Então eu acho que isso também é importante, a gente conseguiu abranger bastante aí os temas da área. Essa versão do Windeck, ela vai ser 100% online, então todo mundo vai assistir de casa através de um link virtual. A inscrição é 100% gratuita, então isso é interessante de mencionar também, né, de que não existe taxa de inscrição, e a participação no evento, né, tem direito a um certificado. Então todos podem aproveitar o certificado no currículo, né, os alunos nas horas complementares. E por falar em alunos, né, quem está nos assistindo pode pensar, nossa, mas é um assunto muito complexo, eu não sou especialista na área, eu não vou conseguir acompanhar o evento. Bobagem. Venha para o evento, faça a sua inscrição, né? O evento ele é voltado para toda a área profissional que de alguma forma é ligado à segurança contra incêndio. Pode ser um especialista, pode ser um profissional da área, engenheiros, arquitetos, técnicos também, e inclusive alunos de graduação, pós-graduação. Todos com certeza aproveitarão muito o conteúdo do evento. Exatamente. Eu acho que não sei se o Rogério quer falar um pouco assim da experiência que ele teve nos outros eventos. Não sei se ele recorda, ele era presencial ainda na época, né? Tinha acho que um grande público, acho que foi aqui na Unicino, não sei se foi o primeiro, se eu não me engano. Vocês querem ressaltar um pouquinho da experiência de como é que foi lá na época, se lembra ainda? Eu lembro, Matheus, foi lá no Vale dos Sinos mesmo, e a gente, né, de queima, esse era o lado bacana, demonstrar, né, ao vivo. E depois, quando vocês mudaram para o novo campus também, aquele auditório maravilhoso lá de vocês, foi muito bacana a gente participar também. Então, eu só tenho a agradecer. Realmente é um evento aí que a gente tem que manter. Eu acho que o pessoal no Rio Grande do Sul, né, e na região sul como um todo, né, que agora online acompanha mais de perto ainda, tem essa oportunidade de ter vocês aí estudando, analisando e trazendo esse tipo de conteúdo, né, com o apoio do Corpo de Bombeiros aí do Rio Grande do Sul, que é extremamente importante, né, o Coronel Estevam, a gente sempre conversa aí, direto, a gente está fomentando essas iniciativas, ele é muito pró-educação também, é só assim que a gente vai conseguir mudar a segurança contra incêndio no Brasil. E aproveitando, eu queria comentar que existem uma série de outras iniciativas, né, dentro de segurança contra incêndio que a gente tem que continuar valorizando. Então, existe a busca, né, por dados estatísticos. Então, a gente tem pouca estatística de incêndio. Então, com pouca estatística, a gente não consegue identificar os problemas. Então, isso é uma coisa que a gente está sempre falando. Todo mundo que é da comunidade, eu quero estatística, né? E parece que está sendo trabalhado alguma coisa nesse sentido. Então, eu fico feliz que talvez daqui a um tempo a gente tenha os dados aí novamente compilados, né? E dados adequados para a gente poder analisar se o setor vem melhorando ou não, né? Então, isso daí é um grande balizador para o mercado. E dá valor ao engenheiro de segurança contra incêndio. Então, a gente está formando uma série de profissionais aí que vão ter uma responsabilidade muito grande,
né, dentro desse contexto, e a Unicinos tem um papel fundamental, o Vindec tem um papel fundamental, né, de continuar disseminando isso. Então, da nossa parte, é realmente apoiar essas iniciativas. A BPP apoia nessa iniciativa, né, a BNT também. Com certeza a gente vai estar divulgando aí para que a gente tenha um público bacana aí. E tragam suas dúvidas e perguntas, não tenha medo de perguntar. Isso é outra coisa muito importante, né? É claro que essa versão que é online, ela está sendo adaptada para o mundo online, né? É diferente da versão presencial, que a gente toma um cafezinho um do lado do outro, né? Mas depois de cada bloco de palestras, a gente vai ter uma sessão de debates ao vivo com os palestrantes, né? E quem está assistindo o evento e participando do evento vai poder fazer pergunta ao vivo e vai poder interagir ao vivo com os palestrantes. Isso mesmo. Deixa eu só voltar agora um pouquinho ali atrás. Me lembrei que eu queria ter perguntado sobre, voltando nas normativas ali, eu já participei algumas vezes das reuniões, né? E eu já vi alguns temas sendo iniciados, né? Eu queria pedir para o Rogério como é que faz para o pessoal, se tem algum tema, claro que eu sei que tem que ter um bom embasamento, mas como é que normalmente é definido um novo tema assim, de normativa? Como é que funciona essa questão? Não, perfeito. Dentro da comissão de estudos, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a comissão de estudos de reação ao fogo. Todos têm a oportunidade de trazer um tema que ele queira que seja discutido. E o coordenador, ele vai ajudar o grupo a decidir em consenso qual que é o próximo tema. Então, o coordenador, junto com o secretário, ele tem esse papel. Então, às vezes, se 3, 4 membros trazem cada um tema, o coordenador vai explicar, a gente acabou de publicar uma norma assim, a gente está precisando dessa para complementar essa outra norma, porque uma é de ensaios e outra de requisitos, por exemplo, né, e terminando essa, a gente já pode começar a discutir esse assunto, se for de relevância para todos. E aí o pessoal vai entrando em consenso para falar, não, tudo bem, vamos falar, agora estão falando de reação a fogo em torres de refrigeração, porque essas torres de refrigeração são feitas em materiais poliméricos, e elas acabam propagando muito o incêndio quando elas superaquecem. Então, quando elas têm alguma falha, né, elas acabam propagando muito chamas. Então, o material que é utilizado para a construção deles deveria ser um material de baixa propagação de chamas, né, porque a carcaça dele igniza inteiro, os materiais internos ignizam. Então, você trabalhando nisso, talvez você consiga reduzir esses riscos. E a gente vê muitos hospitais, né, universidades com essas torres de refrigeração em chamas. Então, esse é um grande desafio. Vai ser endereçado, mas não significa que você não possa levar um tema. Qualquer um pode chegar e levar um tema, e isso vai ser colocado numa ordem de prioridade, consensado, quando o grupo é muito grande. Para mim. Se foi só para mim. Sim, está atualizando. Tá. Agora voltou. Voltou. Volta 10 segundinhos. Ótimo. A outra coisa que acontece, né, além da comissão de estudos priorizar as normas que vão entrar em consenso, é quando você tem muitos assuntos, né, o grupo é muito grande, às vezes tem comissão de estudos que tem 60, 70 pessoas. E lá você tem grupos que cada um quer desenvolver um assunto. Então, o coordenador, ele pode criar grupos de trabalho, são chamados GTs. Ele cria um grupo de trabalho, coloca um coordenador, e esses grupos de trabalho são muito específicos. Então, entram 5, 6 pessoas, especialistas naquilo, começam a debater o assunto, começam a formular, né, já a proposta dessa norma, e depois traz para a comissão de estudos avaliar se eles vão seguir naquele caminho ou não. Então, tem comissões de estudos que criam 2, 3, 4 GTs ao mesmo tempo. Então, isso acontece. A gente está num grupo de trabalho agora, para vocês terem uma ideia, esse é coordenado pela Diretoria de Normalização. Então, ele está numa comissão de estudos especiais, que é a CEE 249. Então, essa CEE 249 está falando de inspeções prediais. Então, dentro de inspeções prediais, quando foi publicada a NBR 16747, você tinha uma série de itens, né, que tinham um detalhamento muito específico e que não estavam totalmente abarcados na norma-mãe. Né? A norma-mãe ela era muito mais generalista. Então, foram definidos 5 categorias: estruturas, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, ventilação
e segurança contra incêndio. Então, o grupo de trabalho de segurança contra incêndio, o nosso relator é o Antônio Fernando Berto, ele que está tocando, né, um grupo de especialistas nessa área para a gente definir o que precisa ter em inspeção predial, né, na parte de segurança contra incêndio. Aí lembrando que ele é uma inspeção mais predominantemente sensorial, eles falam. Para a gente parece muito não palpável, né? Mas é mais ou menos com um médico clínico geral. Se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou num clínico geral e ele vai tentar detectar, através de uma anamnese, de algumas perguntas que ele vai fazer para você, né, de procedimentos médicos, protocolos que existem, se isso é uma enxaqueca, se isso pode ser um tumor no seu cérebro, ou se isso é uma dor de dente. E aí ele vai te encaminhar para um especialista. Então, o inspetor predial ele tem esse caráter de fazer o papel do clínico geral, né, de tentar diagnosticar para onde que está o problema. E aí, dali, o especialista pode pedir exames mais apurados, pode pedir ensaios de acordo com tais normas, ele pode retirar uma amostra, ele pode fazer uma série de outros exames para se aprofundar na patologia, né, ou na melhoria aí do que tem que ser inspecionado. Eu acho que é bem importante ter essa norma para a gente, né, homogeneizar essas análises, né? Eu acho que hoje em dia não tem nenhuma regulamentação. Outros casos, por exemplo, inspeção de ponte, a gente já tem essas normas, né? E eu acho que é bem aceito, o pessoal aí faz até curso dessas normativas, né? Então, eu acho que essa de segurança, de inspeção predial, com certeza, né, após incêndio, vai ser muito bem-vindo. E eu acho que ficou bem claro também a questão ali para sugerir temas, então acho que claro que não vai ser simplesmente o tema que tu vai propor, vai ser aceito, né, mas ele pode ficar ali stand-by na fila, vamos dizer assim, né, e pode vir a ser debatido, né, então acho que é sempre importante, assim, quem tiver um bom embasamento, né, do que a gente precisa estudar, acho que sempre é bom pelo menos trazer, né? Quando vê algum assunto que o pessoal não está olhando, mas em algum setor é muito atingido, né? E a gente não sabe. Exato. De vocês participarem, quem é técnico principalmente, tem que ter isso como um hábito, digamos assim, né? Que é se planejar uma vez por mês, pelo menos, para conseguir acompanhar esse processo de normalização. E se não conseguir, pelo menos ler as atas, né? Quando atas, você consegue identificar o que cada um, para onde o grupo está indo e onde a sua contribuição pode ser significativa para a sociedade. Sempre pensando nisso. Como que eu consigo contribuir para que essa norma ela salve mais vidas contra incêndio? Como que eu consigo contribuir para que ela, né, realmente ninguém viu esse efeito de... Outro dia eu descobri um efeito novo, que eles chamam de trench effect, que é o efeito trincheira. Então a gente conhece o efeito chaminé, que é quando você tem os 4 lados fechados e o fogo e a fumaça escala com rapidez, né? E quando ele está semi-aberto, né, ele está formando, por exemplo, um U, você tem um efeito trincheira. O fogo também sobe nesse efeito trincheira, né? Então, analisar as tipologias construtivas das novas edificações é um assunto extremamente importante. Eu tenho inúmeros reportes de incêndios de trench effect, e você vê que aquele espaço confinado fez com que o fogo se espalhasse e pegasse em 3 outros 4 apartamentos acima. Então, são coisas para serem estudadas, para, né, a gente mitigar os riscos em novos projetos. Tem muito assunto para a gente bater papo. Nossa, a segurança contra incêndio é um assunto muito belo e muito amplo, né? Uma pena que o nosso tempo está esgotando, né? A gente poderia com certeza passar mais algumas horas aqui discutindo, debatendo e trazendo novidades. Mas eu acho que a gente já conseguiu, né, dar um panorama geral de como funciona toda a segurança contra incêndio, como é que as normativas trabalham para buscar segurança. Hoje a gente não falou muito de ensaio especificamente, mas a gente tem o ITT Performance e outros laboratórios aí no Brasil que fazem esses ensaios que as normativas comentam para garantir a segurança dos produtos, né? E no INDEC a gente vai dar uma contextualizada maior também, a gente vai ter mais tempo lá e vai falar, como eu já falei, de produtos, né, normativas e diferentes temas aí para o pessoal se aprofundar mais nessa área. Mas acho que hoje a gente já conseguiu dar uma boa introdução para que o pessoal entenda como é que funciona e se interesse pela área,
é uma área que a gente precisa de muita gente ainda aí trabalhando, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. A gente esgotou nosso tempo, mas acho que foi um papo, uma hora bem aproveitada, e um papo bem bom. Agradecer novamente ao Rogério, a Camila, o Nicolas, que infelizmente não pôde aparecer, mas uma outra oportunidade a gente vai dar um jeito. Não sei o que houve. Legal. Mas agradecer então, aí, muito obrigado pela participação. É um enorme prazer aí para mim e para o ITT Performance. Legal. Matheus, Camila, Nicolas, para mim foi um enorme prazer também, me diverti bastante aí nesse papo, espero ser convidado futuramente para mais, porque foi bem agradável mesmo. Obrigado mesmo. Joia, Obrigado. digo mesmo, faço as palavras do Rogério as minhas. Muito obrigada pela oportunidade e nos encontramos todos no Index sexta-feira. Perfeito. Isso aí. Valeu, pessoal. Agradeço, foi um ótimo papo. Adorei a presença de todos. Espero que eu consiga aparecer alguma outra hora. Mas, tá. E é isso aí. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um forte abraço. Então tá bom. Abraço, até mais. Beijo, pessoal. Abraço. Um Valeu, abraço. pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.